Então, Josué capítulo 9 é o texto que hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, também já falou ao meu, e é assim que eu quero deixar registrado nos dias de hoje, que Deus vai falar contigo, vai te levar a um bom entendimento. Josué capítulo 9, procura o versículo 24. Josué 9, 24. A minha versão tem assim: então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Agora você pode sentar aí confortavelmente. Josué tem os registros da conquista da terra dita Terra Prometida. Então Josué tem o registro da entrada do povo na terra que hoje nós sabemos, terra de Israel. Josué é uma decorrência, um resultado daquilo que tinha registrado também nos livros anteriores, no famoso Pentateuco. Então ali nós temos um registro, principalmente em Êxodo capítulo 12, que mudou a história de um povo, mudou a história de uma nação, não somente de uma, mas de todas as nações ali conhecidas daquela região. É uma história que gerou uma fama. Êxodo capítulo 12, nós conhecemos aqui como Páscoa. A Páscoa mudou eventos, registrou um antes e um depois. Antes da Páscoa, a terra era de um jeito. Depois da Páscoa, principalmente ali naquele Oriente, que nós conhecemos hoje como Oriente Médio, as coisas mudaram. Depois da Páscoa, veio uma fama pesada sobre uma região, uma fama pesada sobre um povo que conseguiu destruir a maior nação da terra na época. Então o Egito, maior nação da época, Egito, o maior poder que existia naquele tempo, foi destruído por causa de um cordeiro sacrificado dentro de casa, por causa de um cordeiro religioso, por causa de uma palavra de fé. Comam o cordeiro com os primogênitos de vocês, e tudo isso aqui vai se cumprir. Assim foi feito, Moisés fez isso, por isso que o texto que nós lemos aí cita o nome de Moisés, está registrado no livro dado a Josué como título. Então vem essa ideia, depois do que aconteceu lá no Egito, as coisas mudaram na região. Todo mundo ficou sabendo. Não tinha internet, não tinha Diário do Nordeste, que é um diário que a gente tem lá em Fortaleza. Não tinha O Dia, que é o diário aqui do Piauí. Não tinha Rede Globo, TV Record, não tinha SBT. Mas as histórias eram transmitidas. A vida era informada. As pessoas tinham acesso a informações. Ainda que demorasse, que tivesse um delay, as pessoas ficavam sabendo. Então imagine você aqui. Todos os primogênitos do Egito morreram. Todo mundo ficava querendo saber por que esses primogênitos morreram. E quando se ia contar a história, dizia, não foi só isso que aconteceu lá. Outras coisas também aconteceram. Outras coisas também ocorreram, até que se concluiu com a morte dos primogênitos. Não terminou por aí. Com a morte dos primogênitos, um povo inteiro saiu daquela região, chegou imprensado contra um mar, e mesmo assim, 100 metros de água se levantou, e esse povo conseguiu passar a pé enxuto. Não parou por aí. As águas vieram abaixo e retornaram ali. Todo o exército do Egito morreu afogado. Quem contasse uma história dessa ia gerar uma desconfiança. Ou você está mentindo, ou alguma coisa muito grandiosa que ninguém sabe explicar está acontecendo no mundo. E cadê o poderoso Egito, que agora não tinha mais primogênitos, agora não tinha mais exército, agora não tinha mais escravos? O que aconteceu com esse poderoso Egito? Todo mundo queria saber. A nação que dominava aquilo tudo, a nação que forneceu alimento para aquela região por anos, era agora uma nação fragilizada. E todo mundo da região ficou sabendo e ficou temeroso. Tudo isso por causa de uma nação. Eles se intitulam filhos do Deus Altíssimo. É essa nação que diz, nós servimos a um Deus, o Deus que nos levou para o deserto. É uma maluquice? Quem era o maluco que serviria a um Deus chamado Deus que te traz para o deserto? Até me emociono, porque todos nós aqui, quando a gente fala de deserto,
você tem um outro entendimento do que significa. Não é somente o espaço físico deserto. Você sabe o que significa deserto na sua vida. Porque a gente já faz uma ligação espiritual. Então eu, aqui, pastor Fábio, eu sirvo a um Deus que me leva para desertos. Mas também me sustenta lá e depois me tira de lá. É a esse Deus que eu sirvo. Então esse povo ficou assim, que exército é esse que está vindo do deserto? Tem mais? Desde a Páscoa do Egito, dessas intervenções todas sobrenaturais que aconteceram lá, eles vêm por caminho do deserto e eles dizem, nós vamos habitar na terra que mana leite e mel, que vocês aqui conhecem como terra de Canaã. Imagina a mente dos cananeus. Se a nação mais poderosa foi derrotada por eles, o que será de nós? Então os mais valentes daquela região começaram as antenas ficarem ligadas. Eu vi uma ministração de uma estudiosa e ela falando sobre os estudos que ela fez sobre a região. Diz que provavelmente as primeiras notícias chegaram na porta de entrada de Canaã, que era uma cidade chamada, isso mesmo, Jericó. Jericó, a primeira cidade na entrada da terra que era conhecida como terra de Canaã. Então chegando em Jericó, as notícias se espalharam, porque era um terreno muito fértil para a notícia. Lá em Jericó tinham os lugares onde as notícias se espalhavam. Não era redação de jornal. As notícias se espalhavam primeiro, não eram nos palácios. As notícias se espalhavam primeiro nos prostíbulos. Diga misericórdia. Prostíbulo era o lugar onde as notícias primeiro chegavam. Porque era onde os trabalhadores, os caminhoneiros da época, paravam assim que chegavam. Eram lugares de refresco para eles, porque eles bebiam, eles comiam, eles dormiam e faziam outras coisas que eu não vou dizer. Então, chegando nos lugares desmerecidos, eles começavam a dizer, eu estou vindo do Egito, está tendo uma confusão lá, eu passei pelo deserto, eu vi a tamanho do povo, lá longe eles se reuniam, tinha uma coluna de fogo à noite, e tinha uma nuvem protegendo eles durante o dia. Eu passava com a minha carruagem sedento, o sol me castigando, e lá longe eu vi aquela multidão de gente, eles todos lá protegidos por uma nuvem. Eu dizia, que covardia! Os caras chegavam e contavam essas coisas. Existia um prostíbulo na primeira cidade chamada Jericó, que era um prostíbulo famoso. Era o mais famoso da cidade. Era o mais famoso da região. Todo mundo que chegava iria se reunir no prostíbulo chamado prostíbulo de Raabe. Eu tenho certeza que até você conhece esse prostíbulo. Não porque você foi lá, mas é porque está registrado na Bíblia. Todo mundo conhece a história de Raabe? Não, pastor, nunca ouvi falar, mas você certamente ouviu falar de um dos filhos de Raabe, de um dos netos de Raabe, da descendência de Raabe. Você ouviu falar do rei Davi? O rei Davi é descendência dessa mulher, que tinha um prostíbulo em Jericó. Mas essa mulher não era uma mulher qualquer, embora você possa imaginar, dona de prostíbulo, poderia ser uma qualquer, é assim que o pessoal classifica às vezes, mas ela não era. Porque quando essas histórias começaram a chegar no seu, digamos, estabelecimento, ela também, obviamente, começou a saber. Essas histórias estão começando a chegar. Começou a surgir no coração também dela um temor. E é aí onde eu quero chegar no nosso ponto hoje. Existe uma fama que chega-se nas nossas vidas. Algumas famas chegam e a gente conhece as pessoas, conhece situações, conhece as histórias ficam chamadas de histórias famosas, as pessoas envolvidas, personagens, ficam sendo chamados famosos. E existem famas que são efêmeras, famas que passam, são fúteis até, mas existem famas que fazem um registro na nossa vida e a gente guarda num cantinho importante. Hoje eu quero falar da fama dos filhos de Deus. Os filhos de Deus merecem um registro para ficar bem guardado nas nossas gavetinhas de memória. E quando a gente precisar, a gente vai lá e resgata. Eu te falei agora sobre Davi, então eu tenho memórias com Davi. Eu sou amigo de Davi. Por que eu sou amigo de Davi? Porque a história de Davi está registrada na Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu me torno amigo daquilo que eu leio. Então quanto mais eu leio uma história, eu vou me familiarizando com os personagens. Eu me torno amigo. Então eu sou amigo de Davi, conheço as histórias dele. Então eu tenho um registro na minha memória sobre o famoso Davi. O famoso Davi me ensina muitas coisas. Quando eu leio sobre a história dele, eu vou aprendendo muitas coisas. Raabe começou a escutar essas coisas e gerou nela um sentimento, um retorno. Qual o sentimento? Eu imagino. Temor. Esse povo é muito poderoso. Vai chegar aqui e acontecer o quê? Você vai ler a história de Josué. Por favor, leia mesmo. Eu entrei aqui no capítulo 9, então tem só 8 capítulos antes. Leia! 8 capítulos antes você fica amigo de Josué.
Lê a história de Josué, começou a entender a história de Josué, ficou amigo dele, conhece os detalhes. Você vai entender, chegaram em Jericó dizendo, é a primeira cidade da nossa terra que Deus prometeu. Quando você chega no primeiro lugar, na primazia, na primícia da terra que Deus diz, destrói tudo e domina. Você chega em Jericó. O que é que Jericó está esperando? Nós vamos perecer. O que vai acontecer aqui? Esse povo está vindo. Só tem duas reações. Ou você se rende logo sabendo, acabou, porque no Egito aconteceu isso, ou você desconfia. Essa história não pode ser verdadeira. Aconteceu no Egito distante, ninguém disse se é verdade ou não. Eu não fui lá bater a foto. Cadê na internet? Não tinha. Então você tem que apostar. Ou aposta numa coisa, ou aposta noutra. Jericó era famosa por apostar nas suas defesas. As muralhas de Jericó. Eu tenho certeza que você também conhece essa fama. Nunca ouviu falar das muralhas de Jericó? Elas são famosas porque eram muralhas fedorentas. Fedorentas por quê? Porque todos aqueles que investiam contra ela não conseguiam ultrapassar, morriam e eram pendurados na muralha, para que ela ficasse suja de sangue e apodrecesse com a decomposição. Para que o próximo que chegasse visse a fama. Essa muralha aqui é intransponível. Ninguém passa. Você não é contra mim. O Egito pereceu. Eles estavam lá dentro. Cadê as muralhas do Egito? Já ouviu falar nelas? Mas nas muralhas de Jericó não passarão. Mas Deus tinha uma estratégia. Envia os espias primeiro. E os espias foram atrás de uma mulher, dona de um estabelecimento duvidoso. E o nome dela era Raabe. Ao falar com Raabe disse, deu a resposta, resultou ali no sentimento que ela tinha gerado. Enquanto os outros de Jericó, nós desconfiamos e confiamos na nossa muralha, Raabe foi diferente. O sentimento em mim é, eu temo, eu tenho temor, eu acredito, eu me rendo a isso. Faz só um favor para mim, eu acolho vocês, eu dou proteção, eu guardo vocês, mas faz só um favor. Quando destruir tudo isso, estava confiando ou não estava? Quando destruir tudo isso, não me destrói não. Me guarda também. Assim como eu guardei vocês, também me guardem. E o espia disse para ela, será feito conforme esse teu pedido. Você será livre, não vai perecer. Vocês conhecem a história? A muralha de Jericó foi destruída, o povo conseguiu invadir e tomar a cidade, só teve uma parte da muralha que ficou intacta e de pé, porque o estabelecimento de Raabe era na muralha. E aquela parte do estabelecimento dela e todos que estavam dentro do estabelecimento dela, a saber, a sua própria família, todos foram salvos. Não morreram. Valeu a pena temer. Eu escuto muitas pessoas falarem, vocês falam de temer ao Senhor, que Deus é esse que a gente segue com medo? Para Raabe valeu a pena temer, né? Porque quando ela começou a temer a Deus, ela começou também a confiar nele. Eu acredito que esse Deus vai fazer isso. E eu não quero perecer. Eu quero que me guarde. Qual foi a resposta que ela teve? Foi protegida. Não pereceu. Foi guardada. Foi tão bem guardada que na sua descendência está registrado Davi. E você sabe quem é conhecido como o filho de Davi? Veio dessa descendência. Para você ver como é importante iniciar o seu processo de conversão temendo a Deus. Eu temo a Deus. E é por causa disso que eu também confio nele. Eu sei que eu não vou perecer. Chegou e destruiu Jericó. Agora imagine, a notícia de longe se tornou notícia de perto. Todos os habitantes de Canaã começaram a desconfiar. E agora? Logo as muralhas fedorentas caíram. Mas como? Leia Josué que ele vai dizer. Então outro povo ficou emocionado. Meu Deus, agora nós temos um problemão. Como é que vamos fazer? Eles eram da região chamada Gibeão. Chegaram ao povo de Israel com um teatro. Nós somos tão coitadinhos. Olha só os nossos jumentinhos frágeis, as nossas roupas rasgadas. E nós viemos de tão longe, tão longe, tão longe. Nós nem somos de Canaã. Na verdade, eles estavam morrendo de medo. Eles eram da região. E disse, por favor, nós viemos de longe, sabe para quê? Para servir vocês. A gente não quer briga não, a gente é de paz, mas a gente sabe que vocês são poderosos. E aí viemos de longe
só para servir o povo de Israel. Fechado? E aí o povo, sem desconfiar, fechado. Ganhamos servos, que bom, vão trabalhar para nós, entra aí. Até que mentira não se sustenta por muito tempo. Descobriram, vocês são nossos vizinhos, tá aí todo mundo. E aí vem o versículo 27. Você leu Josué 9:24, 9:27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água. Registra aí, tiradores de água. Para a congregação e para o altar do Senhor. Vou ler de novo. Tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Até o dia de hoje, o dia em que Josué foi registrado, no lugar que Deus escolhesse. Esse povo que se rendeu logo, que estava com medo, estava temendo, se rendeu logo, esse povo era conhecido como gibeonitas, os homens valentes. Qual era a fama deles? Homens valentes. Para você ver o terror que não deve ter sido a notícia se espalhando do que Israel tinha feito no Egito e do que Israel tinha feito em Jericó e em outra cidade que foi a segunda a ser destruída, que foi o povo de Ai. Gritaram muito Ai, viu? Porque foi destruição lá. Quando você lê as histórias, você vê que, na verdade, Josué, o líder, ele ganhou uma fama. Ele ficou temido. Todo mundo ouvia falar, vem Josué e seu exército. Todo mundo temia. Então a fama de Josué era uma fama de temor. Mas na verdade, Dulcília, não era Josué que ia e metia o pé na muralha e derrubava? Você conhece a história? Não foi Josué, não foi Moisés que foi lá e cortou a garganta de todos os primogênitos. Não foi assim que aconteceu. Você conhece a história. Todas essas ações foram ações divinas. Então a fama desse povo de Deus não era uma fama das suas próprias mãos, não era fama da sua maldade, não era fama do seu derramamento de sangue. A fama do povo de Deus vinha, na verdade, do próprio Deus. As ações de Deus na vida deles os tornavam famosos. Eu até gostaria que muitos de nós aqui fôssemos famosos, né? A gente fizesse parte da mídia, você conseguisse chamar muita atenção, você tivesse sucesso, mas não perdesse seu caráter. Não perdesse. Eu sou um artista, mas não perdesse seu caráter cristão. Isso é o mais importante. Mas olha só, a fama que eu quero falar hoje, a fama que eu quero trazer à nossa pauta hoje, é uma fama decorrente de uma festa bíblica, uma fama que teve a sua fonte numa Páscoa, que teve a sua fonte numa ação divina na vida deles, na proteção, na guarda, no cumprimento de promessas. Deus tinha dado para eles uma promessa. Vou te levar para uma terra, essa terra chamada Terra Prometida. Então, era uma promessa. Então, cumprimento de promessa nos deixa famosos. No mundo todo, até que não. Mas se você ficar famoso na sua casa por conta da sua fé, eu vou me alegrar demais. Se a sua família olhar para você e lembrar, a sua fama para mim é que você é uma pessoa de muita fé. Hoje eu estou precisando de uma oração de fé. Ora por mim. Que fama, gente. Quando os da nossa casa olham para nós e dizem, eu confio na sua fé, você é uma pessoa de fé, eu preciso que você ore por mim, e você orar por ela. Que fama é essa? Uma fama muito melhor, muito mais bonita do que qualquer outra fama fútil e efêmera. Essa fama vale a pena. Tudo começou numa Páscoa. E numa Páscoa se tornou uma fama geral, a ponto de os homens valentes daquela terra disserem, nós queremos ser os carregadores de água. Nos torna carregador de água, porque para nós não vai dar para lutar contra vocês. Depois esses gibeonitas ficaram ameaçados, porque estavam se aliançando com eles. E aí Israel disse, se vocês são nossos aliados, nós também vamos proteger vocês. E agora o Gibeão e Israel eram quase que um povo só. Na ajuda, na luta, também se conheciam. Uma ação que acontece na sua vida pode lhe deixar famoso. Para o bem e para o mal. Tinha um conhecido meu, na minha infância, que até hoje ele é chamado do apelido. Já deve ter 40 anos. Não vou revelar a minha idade, não. Ele tem, tá?
Ele tem 40, ele. Então esse camarada, brincando, na infância, ele tropeçou nos próprios pés e caiu. Alguém começou a rir gargalhando e disse, tá ficando véi. Véi é uma expressão que se usa para velho no nosso nordestão, né? No nosso sertão nordeste se fala, é véi. Tá tropeçando, tá caindo feito véi. E aí ele se levantou e começou a xingar. Aí quando você faz esse tipo de reação, aí gruda, né? O cara tinha o quê? 15 anos de idade. E já era chamado de véi. Hoje deve ter 40 e é chamado de véi. Eu jogava futebol com eles e naquela época tinha um jogador famoso que sempre fazia gols. Era o Túlio. Lembra dele, Matuza? O Túlio Maravilha. Pesquisa na internet aí, Túlio Maravilha, você vai ver a cara do garoto. Ele fazia gols. Esse jogador da nossa turma lá, ele não fazia gol, ele perdia gols. Logo ele recebeu o nome de Túlio. E até hoje eu não sei qual é o nome dele verdadeiro. Se eu encontrar na minha frente e dizer, Túlio, que eu lembrei do futebol, você perdia muito gol, você não fazia nunca gol, então era o Túlio. Então tem coisas que bastavam coisas, já gruda em você uma fama. Uma ação sua já gruda como fama. Uma ação sua já pode lhe fazer famoso. E tem aqueles elogios. É quando a gente usa aquela expressão, a sua fama lhe antecede, né? Você conhece a fama antes de conhecer a pessoa, né? Você faz jus à sua fama. Quando você faz o evento, a pessoa, olha, a fama chegou primeiro, mas agora você executou e disse, você faz jus à sua fama. Então a gente pode ficar famoso. Isso funciona muito como marketing, né? A gente faz mesmo, nós somos demais. Isso aí é um resultado que a gente vê hoje nas redes sociais. Então na rede social você publica aquilo que é o seu lado bom, né? O melhor ângulo da foto, a melhor palavra que você pensou 3, 4 vezes antes de digitar. Pronto, é isso mesmo. Vou botar aqui no corretor para não ficar errado. É isso. Será que eu sei escrever mesmo? Você até duvida se você sabe escrever, porque você quer a perfeição para todo mundo gostar de você, dar like. Dê muito like, tá? Like demais aí, que é para a gente poder ficar famoso. É assim que a gente quer. Ninguém gosta de ser um mal afamado. Olha só a publicação desse aqui. Vamos rir da publicação dela. Você ia querer? Não quero. Eu quero que me dê like porque é uma coisa legal e não porque é uma coisa vexatória, uma má fama. Então eu quero ser famoso por coisas boas. E existe aqueles famosos que, vez por outra, escapa uma coisa, né? É famoso, mas quando você vai ver na vida real, o cara tá xingando o motorista, tá falando mal do outro, você fica, mas bem, essa pessoa não é tão famosa, mas aqui ela não tá tão ruim, agindo mal. Mas é assim. Você veste aquela capa e um ator, uma boa atriz, que é uma coisa, mas na vida real é gente, né? Na vida real é pessoa, que se não cuidar do seu caráter, você pode transparecer uma pessoa muito ruim, como na verdade a maioria deles é. Porque essa fama fútil pode não contribuir em nada. Mas eu quero perguntar para todos nós aqui hoje, qual é a fama que você tem? Espero que não seja essa fama de artistas fúteis, que tem um personagem muito bonito, mas na vida real é completamente divergente. Eu espero que a sua fama seja a mesma dessa aí que está sentada me vendo, seja na vida real fora daqui também. Se essa fama daqui for a fama da vida real, parabéns. Você tem a fama boa, a fama dos filhos de Deus. Porque você tem um bom nome, quando alguém lhe vê, vai dizer, a sua fama lhe antecedeu, e quando conhecer você, vai dizer, você faz jus à sua fama. O bom nome é melhor do que qualquer premiação que você ganhe por ser famoso. Os famosos se premiam. Já percebeu isso? Sempre tem a premiação do ano do melhor ator, do melhor cantor, do melhor famoso, troféu imprensa. Sempre tem. Então eles se premiam. Mas eu gosto da premiação de Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata, é melhor do que ouro. O ser amado, o ser considerado. Que bênção, né? Para mim, chuva é sempre a bênção. Deus dando amém. Eu me movo por sinais.
Eu sei o que Deus diz, eu sei o que Deus fala, eu sei o que Deus preza na minha vida. Então eu sou estimado, porque esses são os meus valores. Os valores daquilo que Deus ensina. Então vale mais do que prata, vale mais do que ouro. E essa fama que é o meu bom nome, eu quero um bom nome. O meu bom nome vai ser a minha fama. E quando as pessoas me conhecem, que eu brigue com o meu caráter para que ele seja ajustado, para que elas possam dizer, faz jus à sua fama. O seu nome realmente é um bom nome. Eu tentei ajudar uma pessoa, ela estava com problemas psicoemocionais. E eu tentei ajudar essa pessoa e eu posso te ajudar, eu tenho como te ajudar. E a ferramenta que eu uso é a ferramenta de valores que eu mais conheço, são valores comprovados, são ferramentas bíblicas, são palavras bíblicas que ajustam, que coordenam, que equilibram a nossa vida, inclusive emocional. Então eu tentei, eu ajudei, eu fiz algumas reuniões, a pessoa até considerou vir para a igreja e se familiarizar mais com esse ambiente, o ambiente em que Deus equilibra nossas vidas. Então começou até a sentir e percebeu, é verdade, esse negócio funciona. Mas algumas decisões do mundo a afastaram. E por que você se afasta? E quando se afasta, piora. Está percebendo? Sim, eu percebo. Se tem alguém que pode realmente me ajudar, eu sei. É o Senhor. Eu registrei isso. É a minha fama. Então ali fica um registro. Não é a fama de 50 mil likes no Instagram. Mas é a fama de que, se tem alguém que pode me ajudar, é essa pessoa que sabe essa rota, o caminho dos valores. E a única pessoa que eu conheço que sabe isso é você. Então se tem alguém que pode me ajudar, é você. A fama que está registrada na minha vida é essa. Porque você pode ter a escolha dos seus famosos. Qual é o melhor cantor que você acha? Esse aí vai ser o seu famoso que você escolhe. Qual é o melhor ator? Quando lança o filme dele, eu já vou assistir, porque é um ótimo ator. Eu quero esse aqui no meu quadro de famoso. Mas aquele que entende de princípios e valores, aí você registra o seu famoso. E já pensou alguém olhar para você dizendo, na minha caixinha, das pessoas que sabem as saídas da vida, o famoso é você. Já pensou como é legal? Essa é a melhor fama que eu quero. É essa a fama que eu quero. Não precisa dar like não, mas essa aí, esse like, nem que seja só um, esse recompensa. Esse vale a pena. Então são essas coisas que nos dão a boa fama, o bom nome. E a minha fama vem da Bíblia, vem da palavra, vem do Senhor. Assim como a fama de Josué, conquistador, vai chegar aqui conquistando tudo. Quem fez isso por ele? Foi Deus. Esse tipo de fama que eu quero na minha vida. Pode ser um grande amigo meu, mas quando conhece a minha face cristã, vai conhecer melhor qual é a minha verdadeira fama. São essas proximidades, aquele que vai nos conhecendo de perto. Se não souber esse seu caráter cristão, esse seu caráter de valores, esse seu caráter ilibado, forjado pelos princípios divinos, se não conhecer isso em você, vai perder uma grande fama sua, né? Esse lado seu famoso, ele vai perder. Então eu tenho que saber disso. Eu separei alguns versículos aqui sobre a fama de Jesus. E eu quero trazer uma comparação agora com a fama de Jesus Cristo. Bem no comecinho dos evangelhos, os escritores dos evangelhos, eles faziam questão de deixar claro, Jesus, logo no começo, já era famoso. Não porque ele aparecia na entrevista do Jô Soares, nem tem mais. Não porque ele tinha um canal no YouTube. Mas por que Jesus era famoso? Eles explicavam. Mateus 4:24 é o primeiro registro. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então qual era a fama de Jesus? Era esse bem que ele fazia às pessoas. Ele tocava as pessoas e as tirava de uma condição ruim para uma condição melhor. Tirava da sua doença e levava para a cura. Do seu desequilíbrio, levava para o equilíbrio. Ele transicionava as pessoas de uma situação ruim para uma situação muito boa. E isso causou fama. Todo mundo conhecia Jesus. Marcos também registrou, no começo, na abertura do seu evangelho, Marcos 1:28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Lucas também, 4:37 de Lucas, e a sua fama corria por todos os lugares.
Coincidentemente, esses apóstolos, quando registraram a fama de Jesus, registraram nos seus evangelhos logo depois que Jesus fazia alguma cura, alguma libertação. Na hora que eles iam contar, e Jesus começou seu ministério fazendo cura e libertação, eles diziam, e a fama dele correu por todo lugar. Alguma coisa sobrenatural aconteceu, e aí ele ficou verdadeiramente famoso. Todo mundo começou a conhecer Jesus. E eu fiquei muito curioso, porque bem de longe já se sabia do sobrenatural de Jesus. E eu linkei, lá naquela Páscoa no Egito, na fundação da Páscoa do Egito, algo sobrenatural começou a acontecer naquela situação ali, e todo mundo ficou sabendo. A queda das muralhas de Jericó não foi com trator, não foi com britadeira. Aquela muralha fortíssima caiu na base do grito. Por isso é o grito. E aí a muralha caiu. Tudo com ação sobrenatural. Se eu perguntar para você qual foi a ação sobrenatural da sua vida que te tornou famoso? Famoso para aqueles que te conhecem, famoso para aquele que senta do teu lado e ouve o teu testemunho. Qual foi a ação sobrenatural que te tornou famoso? É aí onde reside a verdadeira fama dos filhos de Deus. Quando a gente consegue catalogar o sobrenatural que Deus fez na nossa vida. É quando Ele te curou, é quando Ele te libertou, é quando Ele transicionou você. Quando estão perto de você, as pessoas podem até não dizer, mas quando estão longe de você, elas conversam sobre isso. Elas conversam sobre famosos. Principalmente quando os famosos não estão presentes. A gente pode falar de muita gente famosa aqui. Eles não estão aqui. A gente fala por que a gente considera eles pessoas famosas. A gente vai falando e vai dizendo, olha, isso, fizeram isso, aconteceu aquilo com ele. Se tornou famoso. Famoso por isso. Um piloto se tornou famoso porque ele conseguiu pousar um avião na água. Foi o primeiro pouso de avião de emergência na água que foi bem sucedido. Todos ficaram vivos. Foi o comandante Sullivan. Como é que é o seu nome dele? Ele ficou famoso por isso. Fizeram até um filme. Tom Hanks, ótimo ator, famoso por bons filmes, fez esse comandante. Ele pousou na água. E aí pousou naquela água e ficou famoso. Foi o primeiro pouso bem sucedido na água. Comandante Sullivan. Quando a gente não está lá em casa, o que a família fala de você? Não está lá em casa, fala o que de você? Uma boa pessoa. Vou falar, olha, quando eu preciso, me ajuda. Quando os seus amigos estão reunidos e você não está no meio, será que eles falam assim? Quem está faltando aqui? Está faltando o Cadu. Cara, Cadu, gente boa, né? Será que é assim que fala? É a nossa fama. As pessoas que nos conhecem vão dizer isso. Domingo que vem vamos falar o que do Cadu? Bem, eu não sei, eu não estou lá. Mas certamente o que vão falar da gente, porque nós temos um componente na nossa vida que é espiritual, certamente vão falar da gente algum teor espiritual. Se não falar nada do meu teor, da minha característica espiritual, eu posso estar falhando na minha propagação da minha vida, em contar sobre a minha vida. Nem que seja que você é uma pessoa correta, olha, corretíssima. Opa, é um traço de caráter que foi a Bíblia que causou em mim. Não me chamou de desonesto. Por quê? Porque a minha vida está dentro desses parâmetros. Então está incrustado em você. Já é essa característica sua. Quando falam isso de você, opa, essa é a minha fama, porque a Bíblia tem feito esse sobrenatural na minha vida. Porque se não fosse a Bíblia, gente não era honesto, não. Se não fosse a Bíblia, a gente não era gente boa, não. Reconheça. Você podia ser muito degenerado. Eu fiquei me perguntando, Jesus foi famoso, se tornou famoso depois que operou um milagre. Tá, se eu nunca tiver operado um milagre, eu posso ser famoso? O que eu digo é, a resposta que eu achei na Bíblia, na palavra, é que Jesus era famoso antes no reino do Espírito. E a reverberação disso se tornou no meio da sociedade. O que a gente é no Espírito reverbera no meio social. Então o que eu sou perante a sociedade é uma reverberação daquilo que eu sou espiritualmente. E eu provo isso no Evangelho de Lucas, Lucas 4,14. Jesus foi batizado. Na sequência de Lucas, ele foi batizado e já foi para o deserto.
E lá no deserto, Deus nos leva para o deserto, né? É esse Deus que eu sirvo, né? Deus que me leva para o deserto. Então foi para o deserto. E lá no deserto, ele passou 40 dias de tentação. E quando ele sai lá, Lucas deixou assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou do deserto para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Foi o homem que foi para o deserto 40 dias e 40 noites jejuar. E quando ele chegou, o reino já estava agitado. O espiritual, que se você duvida é mais real do que esse físico que você vive, o espiritual já estava agitado. Todo mundo já conhecia. Eita que ele voltou. E como ele volta já operando tudo aquilo que já estava prometido na vida dele. Ele voltou sendo Jesus que ele realmente é. Essa era a fama dele. Era uma fama que reverberava. Existem duas palavras no grego para fama. As duas palavras no grego para fama são muito próximas. Akoé e ekos. Todas falam sobre notícias. Akoé, a notícia que vai sendo falada, a notícia que todo mundo comenta. Até boato pode ser traduzido como uso dessa palavra. E a outra é eco. Aquilo que vai ecoando, né? Parece muito com o português. Então aquilo que ecoa e vai se espalhando. Todas essas palavras estavam reunidas em Jesus. Jesus usava a sua fama dessa forma. Aquilo que ia se espalhando, um ia contando para o outro, e quando via, ecoava na sociedade. Mas toda a fama de Jesus tinha um link com o seu reino espiritual. Era o porquê que ele tinha nascido. Eu nasci para isso. Então era isso que ele falava. Ele falava isso o tempo todo. Qual é o seu problema? É o problema que linka a fama. Eu tenho um problema. Jesus tem a solução. Você vai procurar quem? O cantor mais famoso? Se Jesus tem a solução para isso, ele é famoso por essa solução. E se a gente perguntar por aí, você sabe quem é que cura de uma forma sobrenatural? Eu duvido que você não encontre uma pessoa que diga Jesus Cristo. Não é não? Tem uma pessoa viciada. Quem é que liberta viciado? Pergunte por aí. Eu duvido que você não ache um cristão, é assim que a gente fala, né? Não ache um cristão que diga: quem liberta de vícios é Jesus. Não é a fama dele? Essa é a fama dele. Quem é que salva e garante para você a vida eterna? É a fama dele. É isso que ele faz. Então Jesus tem essa fama. É o hashtag Tamo Junto, Jesus. Essa é a fama dele. Se eu tenho esse problema, ele resolve. Eu tive um problema com o computador, no hardware, estava queimando o hardware, e eu liguei para um amigo meu, mandei mensagem para ele. O WhatsApp ninguém mais liga, né? Só manda mensagem. Né? Mandei mensagem para ele, que ele era expert naquele hardware. Amigo, eu tenho um problema. E o cretino me respondeu assim: para mim, o teu problema é problema seu. Eu botou risos. Eu bicho gaiato. Não, é sério. O hardware aqui está queimando e tal. Eu falei o problema para ele. Rapaz, vou te orientar. Assim, 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 assim. E não era que era a solução? Mas é isso. Quando tem aquele problema específico, lá naquele quartinho dos famosos, tem uma gaveta que tem escrito lá: problema de hardware, fulano de tal. Esse é o mais famoso que eu conheço. É esse. Ele é famoso por isso. Ele vai resolver o problema. Você procura ele. É aquela pessoa. Quando você olha para mim, pastor Fábio, você olha para mim: pastor Fábio, você me guarda em que box, né? Você me guarda em que gaveta? Qual a gaveta que você me guarda? É aquele que quando eu estou mal, estou bem tristão, estou na fossa, é aquele que eu chamo para ir para o bar comigo afogar as lágrimas. É nessa gaveta que você me bota? É essa a minha fama para você? Não, quando eu estou assim triste, que eu quero, entre aspas, esquecer a minha tristeza, eu chamo o pastor Fábio para ir num show comigo de fulano de tal. É nesse box que você me guarda? Não é minha fama. Qual é a minha fama? Quando você me chamar, você vai ter que dizer: não, você é conhecido por isso aqui. É por isso. Eu fui visitar um casal, eram colegas de sala de aula, e aí fui visitar esse casal e tinha outros amigos deles lá, que eu não conhecia, também não me conheciam. A gente ficou se relacionando e conversando e tal.
E aí rolou um comentário sobre festas e shows, etc. E aí, educadamente, uma pessoa olhou, no próximo, você não gostaria de ir? Antes de eu abrir a boca para responder, o casal amigo já interveio. Disse, não, a diversão dele é outra. A minha fama já estava estabelecida ali. A minha fama já estava. No dia que esse casal precisou de um apoio, achou em quem? Porque naquela gavetinha que tem escrito meu nome, tem escrito a minha fama. Não é show. Não é. Qual é a sua fama? Está escrito onde? Em que gaveta você é guardado? No dia da aflição, as pessoas chamam as pessoas que realmente resolvem esse problema. Eu te pergunto, hoje no mundo, as pessoas precisam mesmo de mais shows? Precisam mesmo de mais mesa de bar? Ou elas precisam resolver as suas aflições? O que vocês acham? Assim, chutando-se por cima. Percentual maior é de quê? De que será, gente? De que será? Então, qual fama realmente vale, se não for o bom nome que Provérbios nos ensina? Para quando a gente ficar naquela caixinha, as pessoas saberem, é em você que eu posso confiar. E isso tudo reverte-se como reverberação do reino do Espírito. Eu tenho que comprovar. O reino do Espírito reverbera e agita para a gente entender o que funciona, o que acontece no reino físico. Atos capítulo 19 conta a história do apóstolo Paulo. Estava numa cidade chamada Tirano. Então nessa cidade grega, Paulo estava ministrando. E ele ficou tão famoso com aquilo que ele fazia, que as pessoas levavam seus doentes de longe para o apóstolo Paulo. Mas era tanta gente que às vezes ele nem podia conversar com as pessoas. Sabe o que eles faziam? Isso ficou famoso. Pegavam lenços, capas, indumentárias que tivessem tido contato com o corpo do apóstolo Paulo. Acredita nisso? Levavam os doentes, cobriam os doentes com lençol e quando tiravam, os doentes estavam famoso. Eu sei disso. Como é que eu sei disso? Ficou registrado na Bíblia? Até eu sei disso. Então ficou famoso. Todo mundo sabia. Chegava e curava. Teve gente que disse, esse negócio é legal? Que negócio legal isso aqui? Vou fazer também. Chegaram na casa de umas pessoas com problemas de afetação por demônios. Não acredito nisso, pastor. Bem, que pena. Porque o reino do Espírito é tão real, às vezes até mais, do que esse reino que você vive aqui na terra. Estava uma bagunça aquela casa. E esses caras chegaram. Vou fazer que nem Paulo. Assim como Paulo faz, eu vou dizer, em nome de Jesus, sejam livres. Sabe o que aconteceu? Os demônios ficaram agitados, foram para cima deles, rasgaram as roupas deles, riscaram o corpo dele e enviaram para fora da casa e saíram expulsos, cobertos de vergonha, sem nenhuma roupa, mas com vergonha. E o demônio ainda disse, conheço Jesus Cristo. Sei quem é Paulo. O Espírito sabe. Mas vocês, quem são vocês? Tome vergonha. Eu queria que todos nós aqui fôssemos conhecidos no reino do Espírito. Nós somos. Porque cada ação que você faz aqui, espiritualmente, você se torna conhecido no reino do Espírito. E quando você chegar de frente de uma situação, você não vai ouvir um negócio desse, né? Eu sei quem é o pastor Fábio, sei quem é a pastora Aratuza, mas você, eu sou do Espírito. Você sabe quem eu sou sim. Sabe quem eu sou? Eu gosto de fazer reunião nas casas, vocês sabem. Eu fico nessa caixinha, né? Eu fico nessa gaveta. Aquele que faz reunião nas casas, pode colocar nessa gaveta que eu faço. Então, um jovem, assim da idade do Gabriel, eu fui na casa dele. Fui fazer uma reunião na casa dele. E aí, ficou registrado. O Fábio, eu não era nem pastor na época, o Fábio está vindo, tem reunião aqui em casa. Quem vai participar? Aí parece que a família nem queria. Ia só ser o jovem e mais outro amigo dele. Que seja, eu vou. Quando eu vou chegando no endereço, que eu dobro a esquina, estava uma multidão em frente da casa dele. Muita gente. E logo ali na esquina tinha 3, 4 jovens, meninozinhos. Você é o Fábio? Que fama, né, minha? Uau! Sim, sou eu.
Pois está todo mundo lhe esperando ali, naquela multidão. Eu, valha, meu Deus, o que é que está acontecendo ali? Por que está todo mundo me esperando ali? Está tendo um problema com o pai do fulano, o garoto que ia me receber. E ele disse, não se preocupem, o Fábio está vindo aí. Eu, tem um problema com o pai dele. E não se preocupe porque o Fábio está vindo aí. Quando eu chego na casa, ele estava destruindo a casa, enlouquecido, ensandecido, chutando tudo. 3, 4 vizinhos em cima dele, segurando ele na cama, para ver se ele ficava quieto e parado. Aí eu olhei para aquela situação e disse, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? E aí aquela multidão de vizinhos, quem não estava interessado que o Fábio estava indo, ficou interessado e queria ver de perto. E aí o outro pastor chegou, sai todo mundo daqui, que a gente vai cuidar disso. Eu, vamos cuidar disso. Findou aquela confusão, com todo mundo olhando admirado, porque o Senhor desceu as escadas calmamente depois que oramos por ele. E aí naquela família, todo mundo chorando, sem entender o que estava acontecendo, explicamos o teor espiritual do que é uma situação como essa. Pessoas aceitaram a Cristo chorando. Inclusive um casal bem distinto, que se ajoelhou ali chorando, dizendo, eu quero esse Jesus que faz com que as coisas que estão desequilibradas fiquem equilibradas. E esse casal hoje, eu tenho o prazer de dizer, são até pastores de uma igreja. Que fama é essa? A fama de uma pessoa que diz, eu vou na tua casa fazer uma oração. Eu vou na tua casa fazer uma reunião para orar contigo e pela tua família. Mas lá em casa, minha família não está nem aí para essas coisas. Vai que um dia acontece um negócio desse. E a família toda aceita Cristo. No outro domingo eu vi aquela família entrar na porta da igreja. Registrou na minha memória. Até hoje eu lembro. É a minha fama. Aconteceu comigo. Posso dizer, é verdade. Acontece. Reverbera no reino do Espírito. E isso fixa na nossa vida como se na nossa fama. No dia da aflição, as pessoas lembram de você. Lembra dos gibeonitas? Qual foi a fama deles? Depois que eles se aliaram a Israel, Josué disse para eles, vocês vão ser carregadores de água. Lembra disso? Essa era a fama deles. Eu não sei se é uma boa fama. Você gostaria dessa fama? Qual é a sua fama? Entregador da água. Eu sou o que entrega a água. Você gostaria dessa fama? Parece pra gente que fica uma dívida, né? Eu vou ali temendo a Deus, quero ser o carregador de água. Vale a pena ser só o carregador de água? Eu quero ler Lucas 22 com vocês. Chegou o dia da festa, Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos é a festa que também comporta a Páscoa. Tem um dia que você come a Páscoa. Toda a nossa história aqui começou na Páscoa. Lucas 22, 7, Páscoa de novo. Encontramos a Páscoa. Versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Gente, é um endereço aí. Aí perguntou o endereço. Qual é a casa? Qual é o lugar? Vou preparar a Páscoa. Mas onde? Qual é o lugar que a gente leva nossa reunião para fazer a Páscoa? Ontem fizemos uma reunião na minha casa. Eu gostei tanto, foi tão legal, gente. Eu gostei, né? Não sei se vocês gostaram. Também. Para mim foi muito bom. Quase que eu não durmo. Só pensando, rapaz, que legal, foi muito gostoso. Eu falei disso, daquilo. E eu também fiquei pensando em inglês, né? Porque você sabe que agora, né? Eu fiquei formulando as minhas palavras em inglês. Então foi muito legal. Teve aquele momento, foi muito bom. É um tempo de relacionamento. Eles pensaram logo nisso. Vai ter festa na gente. Se quando tem festa, é um momento de reunião, de comunhão, é alegria. Onde? Qual é o salão de festa? Para onde a gente vai? Tem que ser um lugar especial, porque é Páscoa. Páscoa se faz em lugar especial. Então vamos fazer nossa festa num lugar muito especial. Qual é o endereço famoso de Jerusalém? Famoso. Para fazermos nossa festa, fazer nossa Páscoa. Qual é o endereço famoso de Jerusalém que a gente vai? Versículo 10. Jesus vai dizer o endereço famoso. Então lhes explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem... Que homem é esse, gente? O entregador de água.
vocês vão achar um entregador de água. Ele é famoso só por entregar água. Uma pessoa simples, que ninguém dá nada. Você vai achar um entregador de água. Porque ninguém podia conhecer esse entregador de água, mas Jesus conhecia. Jesus sabia quem era o entregador de água. Vão seguir até a casa em que ele entrar. Esse é o endereço famoso. Ninguém em Jerusalém estava nem aí para essa casa. Mas se fosse hoje você dissesse, olha, o Messias de Israel vai celebrar a última Páscoa dele no endereço do entregador de água. Aí esse endereço ia ficar famoso, viu? Aí esse endereço ia ficar cheio de gente. Mas aqui ninguém sabia. Vocês vão encontrar. Ninguém conhece, mas eu conheço. Vai atrás do entregador de água. E diz, o mestre manda te perguntar, onde é o local, o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. A fama desse homem antecedeu a ele. Esse entregador de água já era famoso no reino do Espírito, a ponto de Jesus saber quem é ele. Às vezes a gente imagina isso. As nossas fotos que publicamos no Instagram, ninguém dá like. Eu coloco coisas, nem vocês dão like nas coisas que eu coloco. Não ligo não. Porque na hora que Jesus precisar do entregador de água, eu estou aqui. Precisou de mim, que o Espírito me conheça. Que as coisas do Espírito sabem quem eu sou. Que Jesus conheça o meu endereço. Diz, é lá, naquela casa, que a gente vai fazer a nossa Páscoa, vai fazer a nossa festa. É ali. Então não se preocupe se as redes sociais dizem que você não é famoso, não é famosa. Se no reino do Espírito você for, vai ter o dia que Jesus vai dizer, eu conheço o endereço, é lá que a gente vai se reunir. Se dispõe por essa fama. Qual é a nossa fama? A nossa fama tem que ser no Espírito. Tem que ser no reino do Espírito. Famoso por orar, famoso por cantar louvores, famoso por estudar a palavra, famoso por pregar a palavra para outros, famoso por entregar valores espirituais para outras pessoas, famoso por fazer reunião na casa delas. Eu posso orar por você. No dia que você precisar de uma oração, eu vou orar. Você vai lembrar, eu sou aquele que ora. Vem aqui e pede para mim, eu vou orar contigo. Você não vai estar sozinho. Esse é o verdadeiro hashtag tamo junto, né? É isso que vale. Quando precisar, lembra de mim. Na aflição, lembra de mim. Na hora da cerveja, lembre não. Mas na hora da oração, pode lembrar. Eu vou. Aí eu vou. Na hora que você precisar, pode me chamar. Aí eu vou. Essa é a melhor fama. É a fama dos filhos de Deus. Desde o conquistador Josué até o entregador de água. Jesus vai lembrar. Então não se envergonhe. Parece que eu não sou nada. Toda ação nossa tem um registro. E o registro do Espírito é o registro mais forte. Hoje a minha oração vai ser que nós nos tornemos cada vez mais famosos no reino do Espírito. E à medida que a gente se dispuser a ajudar outros, essas pessoas receberão uma festa na sua casa. Vai ter festa de Cristo na casa delas. Toda vez que a gente faz uma reunião e a gente prega a palavra de Jesus dentro daquela casa, é uma festa. Uma festa que aparece, uma festa que acontece. É algo novo que Jesus implementou ali naquela casa, naquela família. O entregador de água que se fez verdade. Amém?